Olá, viva, seja bem-vindo a mais uma edição informativa local e regional aqui na antena da Rádio Loufeix. Edição esta para segunda-feira, 1º de agosto de 2022. Um homem de 50 anos de idade ficou em prisão preventiva após ter sido detido pela Polícia Judiciária pela presumível prática de 2 crimes de incêndio florestal ocorridos na passada quarta-feira na localidade de Almacinha, freguesia e concelho de Mortágua. De acordo com a informação ontem divulgada e enviada à agência Lusa pela Polícia Judiciária, o suspeito, com uso da chama direta com recurso a um maçarico portátil, ateou os incêndios junto a uma estrada naquele concelho a sul do distrito de Viseu. A Polícia Judiciária revelou ainda que os fogos terão sido ateados em zona com vasta mancha florestal, com continuidade vertical e horizontal. Confinante com a zona urbana, restaurantes e unidades hoteleiras, com área total ardida de cerca de 40 metros quadrados. Os incêndios, ainda de acordo com a PJ, teriam alcançado proporções mais gravosas caso não tivesse havido uma rápida intervenção da população e dos meios de combate. A atuação do suspeito colocou em perigo a integridade física e a vida de pessoas, habitações e na grande mancha florestal. O trabalho da PJ, através da diretoria do centro, contou com a colaboração do Grupo de Trabalho para a Redução das Ignições em Espaço Rural, Zona Centro e do CEPNA, da Guarda Nacional Republicana de Santa Combadão. O estado de alerta especial vermelho entrará em vigor amanhã nos distritos de Vila Real, Bragança, Guarda e Viseu, disse ontem o Ministro da Administração Interna, anunciando o reforço da fiscalização pela GNR e pelas Forças Armadas. Em declarações aos jornalistas no final da reunião por videoconferência com membros de outras áreas governativas para avaliar as condições meteorológicas e do risco de incêndio, José Luís Carneiro referiu que foi decidido manter o nível de risco e de perigosidade nos termos em que vinha sendo feito até ao dia de ontem, tendo já ficado e agendada uma reavaliação para a próxima quarta-feira. Decidiu-se manter o nível de risco e de perigosidade de incêndio nos termos em que vinha sendo feito até ao dia de hoje, com a necessidade de procedermos a uma reavaliação na próxima quarta-feira. A seca extrema manter-se-á até setembro, outubro, a não ser que ocorram alterações meteorológicas. Mantém-se, portanto, proibido o uso do fogo e de máquinas nos territórios de risco muito elevado e máximo, porque aí reside uma parte do perigo de incêndio que tem vindo a ser detectado no estudo das causas dos incêndios que tivemos até hoje. Os níveis de umidade, contudo, manter-se-ão acima dos 20% nos territórios do litoral, com recuperação noturna. Contudo, no interior, mantendo-se os níveis de umidade acima dos 20%, não há um nível de reposição noturna de igual modo e equivalente àquilo que é a reposição noturna nos territórios do litoral. Por essa razão, está previsto para terça-feira, devido ao aumento do risco de incêndio, que a Autoridade Nacional de Emergência e de Proteção Civil venha a determinar a implementação do estado de alerta especial vermelho para os distritos de Vila Real, Bragança, Guarda e Viseu, e para aqueles em que se vier a julgar necessário em função das alterações meteorológicas. Sublinho também que foi decidido reforçar a fiscalização e o patrulhamento dissuasores por parte da Guarda Nacional Republicana, mas também das Forças Armadas. Hoje mesmo seguirá esse pedido por parte da Guarda Nacional Republicana, tendo em vista reforçar esse patrulhamento e essa vigilância, não apenas com o uso de todos os meios que têm estado disponíveis da Guarda Nacional Republicana, mas também com o reforço das equipas de patrulhamento dissuasor das próprias Forças Armadas. Queria terminar informando que a Guarda Nacional Republicana e também a Polícia Judiciária
detiveram até agora 98 responsáveis por aquilo que são causas que atentam contra a legalidade democrática. Alguns deles encontram-se em, investigação mais aprofundada, mas foi possível promover a sua detenção na medida em que há factos que apontam para a origem criminal de uma parte desses incêndios. E, José Luís Carneiro, Ministro da Administração Interna, que afirmou também que os meios de proteção civil estão em estado de prontidão e pré-posicionados para fazer face aos territórios onde a perigosidade é maior. José Luís Carneiro aproveitou estas declarações para agradecer às populações pela forma tão cívica e tão solidária como têm reagido a estes momentos difíceis. Uma palavra de gratidão que endereçou também aos autarcas, bombeiros e a todas as forças da proteção civil. O corpo de um homem de média idade apareceu ontem a boiar em estado de decomposição na barragem da Aguieira, disse à agência Lusa o comandante dos Bombeiros Voluntários de Mortágua. A GNR foi contactada por 2 pescadores que viram um corpo a boiar nas proximidades do paradão da Aguieira, na barragem, e tratou-se de um indivíduo do sexo masculino, contou ainda Luís Filipe Rodrigues. O comandante dos bombeiros disse ainda que, dado o estado de decomposição do corpo, não é possível obter muito mais informação, mas calcula-se que seja um homem de média idade e, segundo as autoridades, poderá ser alguém desaparecido na região. Ao que sabemos não é de Mortágua, mas poderá ser do distrito de Viseu. Agora, o corpo tem de ser autopsiado para se saber mais, acrescentou o comandante Luís Filipe Rodrigues. Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro de Viseu, o alerta foi dado às autoridades às 17h24 e no local estiveram 12 operacionais apoiados por 5 veículos. O neorrealismo, ou humanismo novo, uma história de humilhados e ofendidos, é o nome da mostra de Paulo Neto, diretor da revista literária Aquilino, que está patente ao público no átrio da Câmara Municipal de Moimenta da Beira, informou a autarquia local. A exposição neste concelho do distrito de Viseu, que pretende ser vista até ao final, ou melhor, que pode ser vista até ao final do corrente mês de agosto, é composta por 150 de livros e revistas dos principais autores do neorrealismo português e de 3 dezenas de capas dos grandes ilustradores deste período estético-literário. Entre os ilustradores estão nomes como Manuel Ribeiro de Paiva, Júlio Pomar, Bernardo Marques, entre outros, nomes que também passaram pela editorial Inquérito de Eduardo Salgueiro, um ilustríssimo natural de Moimenta da Beira. O neorrealismo literário em Portugal pode definir-se como um movimento que se desenvolveu aproximadamente entre os finais dos anos 30 e finais dos anos 50 do século passado, e o responsável pela exposição, Paulo Neto, é uma figura indissociável da obra de Aquilino Ribeiro. A candidatura da Câmara de Carregal do Sal, no distrito de Viseu, ao programa Voluntariado Jovem das Florestas foi aprovada. Designadas Passo a Passo Cuidamos da Natureza, a candidatura visa a vigilância florestal para a detenção precoce de incêndios e a preservação da natureza, floresta e respectivos ecossistemas. São destinatários os jovens com idades entre os 14 e os 30 anos e a iniciativa realiza-se de 16 de agosto até ao dia 6 de setembro. A inscrição dos voluntários é feita pelos próprios no portal do IPDJ. Os esclarecimentos podem ser feitos através do contacto telefónico 968 489 730. E em Vozelas estão abertas as inscrições para as atividades de interrupção letiva de setembro. A Câmara Municipal de Vozela anunciou a abertura das inscrições para as atividades de interrupção letiva de setembro.
desenvolver entre os dias 5 e 16 de setembro para as crianças da educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico. As atividades serão dinamizadas nos estabelecimentos de ensino do Concelho, sendo os grupos constituídos por um mínimo de 8 crianças. As inscrições devem ser efetuadas até o dia 6 de agosto através da plataforma SIGA. O argentino Ezequiel Ramírez é reforço do Académico de Viseu, o 16º oficialmente confirmado pela SAD do clube da 2ª Liga Portuguesa de Futebol para a próxima temporada desportiva. O extremo esquerdo de 23 anos chegou emprestado pelos argentinos do San Telmo e foi já utilizado alguns minutos pelo técnico Pedro Ribeiro no último apronto da pré-época dos vizienses no passado sábado, na derrota por 1-0 em Vila do Conde, frente ao Rio Ave. Ezequiel Ramírez, na sua primeira experiência fora da Argentina, é mais uma opção numa lista que já contava com 15 reforços. O ciclista espanhol Ángel Sánchez venceu no último fim de semana a solo a 20ª edição do Grande Prémio de Mortágua Pedro Silva, numa exibição completa da sua equipa Tafer Mortágua Ovos Matinados, no distrito de Viseu. Sánchez, de 29 anos, impôs-se no final de 3 horas, 45 minutos e 30 segundos, necessárias para cumprir os 144 km num percurso que contava com 3 prémios de montanha de terceira categoria e bateu outro espanhol, António Fagundes, da Alumínios Cortiço, a 52 segundos, e um colega da equipa, Bruno Silva, terceiro a 1 minuto e 24. A equipa do vencedor destacou-se em toda a linha entre as 18 formações presentes, ou não fosse este o seu grande prémio, ainda mais especial nesta edição por homenagem a Pedro Silva, o presidente da equipa, que faleceu precisamente há um ano vítima de cancro. Além da vitória final numa corrida que teve apenas 27 ciclistas a concluírem a prova, entre os que abandonaram 61 e os que chegaram fora do controle, Sánchez levou também a classificação das metas volantes. A Tafer Mortágua Ovos Matinados venceu por equipas, enquanto que Gonçalo Carvalho, desta formação, foi o quarto e venceu a categoria de montanha. E esta era a última notícia que tínhamos para si. Desejo-lhe a continuação de uma ótima segunda-feira e de um bom início de semana.